parou para pensar que o tamanho do teu restaurante pode ser o responsável pelo sucesso do teu negócio? Eu vou te mostrar nesse vídeo que às vezes um restaurante grande demais pode sacrificar muito o resultado do teu negócio. Eu sou o Wagner Barreto, eu trabalho com gastronomia há mais de 17 anos e já ajudei centenas de donos de restaurante a melhorar seu resultado, o seu lucro líquido, através de gestão financeira e de ideias estratégicas. Então segue nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar vários pontos importantes para te pensar como ajustar o tamanho do teu restaurante, a tua realidade, pode ser determinante aí para o resultado da tua operação. Bem, então vamos lá. Hoje quando a gente monta o nosso DRE, o custo de aluguel, ele é um indicador bem importante aí na nossa folha. E quando a gente pega um espaço muito grande, não é somente o aluguel que vai estar lá nessa parte de custo, tem todos os custos também diretos quando a gente vai aumentando esse espaço, como a parte de energia, de água, a parte de manutenção e limpeza desse espaço. Então, tentar, quando a gente vai abrir o restaurante, dimensionar isso da melhor forma possível, vai evitar que tu tenha que correr contra o tempo para aumentar o faturamento e conseguir manter esse indicador de custo de aluguel sempre baixo. Junto com isso, a gente tem outros custos fixos ali, como a parte de contador, tem internet e tudo mais, mas o aluguel, ele para mim, hoje eu imaginando aqui na minha operação, quando eu tenho todas essas mesas no restaurante, o meu objetivo é sempre manter a casa cheia, porque eu sinto que o restaurante, quando a gente mantém a casa lotada, o restaurante flui melhor, tem a questão da prova social. Então quem aí nunca passou na frente de uma operação e viu a fila de espera, na nossa cabeça já vem automaticamente que aquele lugar serve uma comida muito boa, tem um atendimento muito bom. Então a gente aumentar aí, deixar uma casa muito grande e não conseguir lotar, fica aquele sentimento que a gente não está conseguindo entregar da melhor forma possível. Então quando a gente pensa aí na operação, eu preciso adequar primeiro a parte da gastronomia. Então, quando eu vou trabalhar com sushi dentro de uma cidade pequena, eu preciso ter a consciência aí que não vai ser todo mundo que consome esse tipo de comida. Então, eu pegar uma cidade com 30 mil habitantes e abrir um restaurante com 300 lugares para vender somente sushi, isso vai ser muito arriscado, porque é uma culinária bem específica e eu preciso de um volume grande para manter minha casa cheia. Diferente, por exemplo, se eu for fazer um rodízio de pizza, já é um público mais amplo, pode ser que faça sentido. Mas a ideia aqui é que a gente consiga sempre manter a casa lotada todos os dias e que com isso a gente consiga também fazer uma fila de espera, porque quando a gente tem toda essa demanda batendo aí na nossa porta, o preço vai ser aquela forma que a gente vai conseguindo ajustar a demanda. Então, para alguns casos, se eu tenho um movimento todos os dias e eu não estou conseguindo ter um bom resultado, pode ser que o teu preço aí, o valor que tu está cobrando esteja barato demais e aí a gente começa a puxar essa barrinha de preço um pouquinho mais para cima e a gente vai acabar diminuindo a quantidade de clientes. Então, a gente precisa definir sempre o tamanho da demanda que a gente tem, que isso vai ser pela parte da cidade que a gente está localizado, pelo bairro que a gente está localizado. Então também, se eu tenho uma região que não é tão nobre, eu quero colocar um restaurante com um custo muito alto, isso vai estar sempre um ponto de alerta que talvez a região ali não suporte isso, não vai conseguir colocar clientes todo o tempo. E aí, por último, é o tipo da gastronomia. A gente trabalhar com uma gastronomia mais específica, como o sushi, isso também vai ser um limitante. Então pensa que tipo de culinária vai colocar. Se for uma culinária mais abrangente, tudo bem, ter um pouco mais de espaço, mas a ideia aqui é sempre a gente manter o nosso custo de ocupação o mais baixo possível. E para isso, a gente tem que estar sempre com esse estudo aí na ponta do lápis para não deixar espaço vago, porque como eu falei, tudo isso aqui custa muito dinheiro e a ideia é que o dono da operação tem outros indicadores, outros custos aí dentro do DRE para tomar conta, como CMV, como custo de mão de obra, e aí a gente não consegue mexer nessa parte do aluguel, vai ser um custo que constantemente vai estar na tua folha e que vai ser bem difícil de reduzir se não for com um faturamento mais alto. Outro ponto importante é a parte de gestão e qualidade. Quando a gente tem um espaço menor, fica muito mais fácil da gente gerir. Então tem algumas casas, alguns bistrôs que a gente consegue manter sempre um atendimento mais caloroso, a gente consegue manter as coisas mais bonitas. Quanto maior essa operação, maior vai ser o investimento, tanto de tempo quanto de dinheiro. Então a parte de manutenção, a parte de investimento em imobiliário, tudo isso vai aumentando conforme a gente vai aumentando o espaço. Então ter um negócio menorzinho que a gente consiga sempre prezar pela qualidade, tanto do alimento que a gente está servindo, quanto a parte do espaço físico, isso vai ficar bem mais fácil de gerir, e a ideia é que a gente comece pequeno e conforme isso ganhe corpo o suficiente, a gente vai expandindo, vai ganhando um pouquinho mais de espaço, isso com a maior segurança possível. Que nem eu falei,
falei, se eu começo hoje com um aluguel de 15 mil reais, a única forma que eu possa fazer para botar isso no indicador menor é aumentando o meu faturamento. E para isso tem que ter um CMV também bom, a gente tem que ter os outros custos bem redondinhos, porque não adianta nada também eu fazer somente uma venda sem uma margem boa, porque esse indicador vai acabar comendo lá do lucro líquido e aí acaba que não sobra nada no final do mês. Então, cuidar sempre desse espaço, tomar essa decisão da forma mais lúcida e consciente possível, vai prevenir aí de problemas futuros. E uma dica bem legal aqui também, caso hoje o teu restaurante seja grande, porque quando a gente deixa o nosso espaço, né, o restaurante aberto e o cliente vai entrando, fica aquela sensação de que um cliente senta num salão, outro senta em outro e o atendimento ele precisa ficar circulando para poder atender tudo isso. Então a ideia aqui é de a gente conseguir reduzir esses passos, podem ser, por exemplo, de segunda a quarta-feira, eu fecho aquele salão, deixo com a luz apagada e eu consigo colocar todos esses clientes no mesmo salão, porque o atendimento consegue dar uma atenção mais direta. Eu não preciso deixar vários atendentes cuidando de vários salões. E aí com isso eu consigo diminuir o custo de folha, eu consigo dar essa sensação de movimento um pouco maior e com isso a gente vai construindo gradativamente um movimento mais forte no nosso salão. E não tem problema se daqui a pouco chegar um cliente e ficar ali na fila de espera, não vai abrir esse salão novo e começar a deixar de novo ficar pingado. A fila de espera faz bem para o restaurante e a ideia é que a gente vá aumentando isso até o momento que na segunda-feira tenha tanto movimento para abrir esse salão de novo e manter uma fila de espera ali que vai fazendo essa prova social, a gente vai reutilizando esses espaços. Como eu falei, esse custo de mão de obra que a gente precisa agora para atender um salão maior, isso, se eu não tiver ocupação total, é um valor desperdiçado aí no teu DRE. Então, enxuga um pouquinho agora esse tamanho da operação, trabalha sempre da melhor forma possível a partir de atendimento, de qualidade desses processos e conforme vai ganhando corpo de nova operação, vai aumentando ela para conseguir depois ter esse crescimento daí contínuo, né? Deixar sempre aberto o salão aí de segunda, quarta-feira ou quinta-feira, que são os dias que tem essas quedas de movimento e a gente precisa manter a nossa operação todos os dias com fila de espera. Mas antes de tomar essas decisões, a gente precisa saber exatamente qual que é o percentual desse aluguel, desse custo de ocupação perante o meu faturamento. Para isso tem que montar um DRE, saber exatamente seus números e esse é o trabalho que eu faço na parte da mentoria, montando a gestão financeira, criando processos aí na tua operação para melhorar os teus resultados. Se ainda não faz parte da mentoria, me chama aqui no link e aí eu vou ter uma reunião estratégica de 30 minutos para fazer um diagnóstico aí do teu negócio e melhorar cada vez mais os teus resultados. Se gostou do vídeo, clica aqui, dá um like, deixa um comentário aqui de onde que tu é e ajuda outros donos de restaurante também a assistir esse vídeo, tá bom? Te aguardo aí no próximo vídeo.